Bem-vindo a mais um Pajuçara 360 graus. Após anos de trabalho como psiquiatra e psicoterapeuta, o alagoano Gerardo Campana começou a se especializar também em outro tipo de tratamento, o tratamento das empresas familiares, em que os relacionamentos e confrontos entre parentes terminam definindo muitas vezes o sucesso ou o fracasso de uma organização. E no Pajuçara 360 graus de hoje, ele dá dicas de como lidar com essas relações no ambiente do trabalho e dos cuidados necessários para que nem a empresa e nem as relações dentro da família venham a entrar em falência. Bom dia, doutor Gerardo. Muito obrigado aqui pela presença no Pajuçara 360 graus. A gente vive em um estado onde empresas grandes continuam sendo empresas familiares, há uma cultura muito grande, e os pequenos negócios também. Por que é tão explosiva essa combinação entre família e empresa? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Essa combinação, por uma questão talvez muito simples para analisar, mas não para se viver, nem para se trabalhar com ela, porque é bastante complexa. A empresa familiar, os familiares, eles convivem dentro da empresa e convivem fora da empresa. Então, a tendência é que os fatores emocionais, que ou já existiam antes, na convivência familiar, eles terminem se infiltrando ou sendo transferidos para o ambiente empresarial, o ambiente da empresa. E termina se intensificando por conta disso. Como é que alguém se protege disso, né? Há quem diga que é impossível. Você tem uma briga no ambiente familiar, tem um ressentimento contra o parente, aquele parente é seu sócio e tem uma decisão estratégica da empresa, de uma fusão. Qual é a regra, né, básica, mínima, para não se misturar? Né? Já que não é possível, talvez, assim, desligar como no interruptor, né, esse momento extra-família e o momento dentro da empresa. Não tem como desligar realmente, porque esse interruptor não existe. E nem é uma coisa simples de poder dizer assim, é preciso ser feito, que se faça assim ou se faça dessa forma. Nós estamos trabalhando nesse campo, eu faço parte de uma equipe, né, que é especializada nessa área e que a equipe já tem muitos anos de atividade no campo das empresas familiares. Então, o propósito é auxiliar a dirimir as questões que são conflituosas no âmbito da família e que estão complicando a gerência dos negócios. Muitas vezes, levando até a empresa a se dar mal, né, no campo dos negócios, por conta das questões familiares que não estão sendo resolvidas. Então, é todo um trabalho que é desenvolvido no sentido de estabelecer acordos, estabelecer regras, né? Imagino, antigamente essas coisas se resolviam basicamente no litígio, né? Ainda hoje se resolve muito, com um advogado lá. Então o senhor provavelmente sempre trabalha com o advogado, o consultor de gestão. Como é que o psicoterapeuta entra num ambiente desses? Bom, primeiro eu devo dizer o seguinte, eu trabalho com o Dr. Eduardo Najar, que ele tem uma experiência de mais de 30 anos, né, com corporações, com empresas familiares, com governança, né, na área empresarial. O Dr. George Mello, que tem uma experiência vasta também na área jurídica, é advogado, e trabalha também com empresas familiares, ajudando na recuperação, ajudando na sucessão. E o Dr. George Mello, que é um especialista na área tributária e também trabalha nesse campo, né? Tem experiência nesse campo. Então, essa equipe é convocada pela empresa quando há necessidade e precisam de ajuda, principalmente no que se refere à sucessão, né? A sucessão. Então, o fundador chama a empresa, né, com o propósito de preparar, planejar o processo sucessório dentro da empresa. É nessa etapa do planejamento, das entrevistas, dos encontros, que os problemas familiares vêm à tona. Às vezes, numa primeira reunião, um dos fundadores, ou os próprios fundadores, eles chegam e dizem, olha, nós não temos problemas sérios aqui, mas à medida que a gente vai conversando,
Aquilo que ele pensava não é o que os demais pensam, não é o que os filhos pensam, não é o que a diretoria pensa, né? E os problemas começam a vir à tona. Então, o propósito da Ciclos, que é essa empresa, é auxiliar exatamente as empresas familiares no sentido de realizar o processo sucessório de uma forma mais tranquila, equilibrada e que ajude a empresa a passar da primeira para a segunda geração, para a terceira geração, ou seja, ela se prolongue no tempo. Que tipo de conflito básico o senhor enfrenta, quer dizer, ou já enfrentou nesse sentido aí, quer dizer, mais comum? Qual é o problema mais comum que você encontra nessas relações aí no processo de se escolher um sucessor? Uma questão muito simples, por exemplo, e às vezes frequente também. O pai quer que o filho, né, siga os seus passos e que assuma a empresa, mas o filho deseja uma outra coisa, completamente diferente daquilo. Pode ser música, né, pode ser medicina, ou pode ser a advocacia, qualquer outra área. Então, o pai fica insistindo com o filho, e o filho, com receio de decepcionar o pai, ele entra naquele negócio, mas ele entra insatisfeito. Ele nunca vai produzir aquilo que o pai deseja ou o que ele mesmo gostaria, porque não é a área que ele é afim. Então, ele é ajudado, e o pai, o fundador, a família é ajudada a poder compreender aquilo ali. Ou os conflitos de poder, quando são dois irmãos, ou quando são primos, que às vezes a empresa é constituída por mais de um irmão, né? Os fundadores são 2, 3 irmãos, digamos, né? Ou são duas famílias distintas, 2 amigos, que iniciaram um negócio e aquele negócio cresceu bastante. Então, são 2 famílias, né? Aquelas 2 famílias têm os seus filhos, depois vêm os netos, e aí começa a haver as questões ligadas à competição, né? E isso pode gerar um problema sério, né, que pode inclusive cindir a própria sociedade, se não houver uma forma de harmonizar, né, os desejos dos querelantes ou daqueles que estão em conflito. Gerardo, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa, mas voltamos já já para conversar com o psiquiatra e psicoterapeuta Gerardo Campana sobre como administrar os conflitos de famílias dentro das empresas. Não sai daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 Graus, que tem hoje a presença do psiquiatra e psicoterapeuta Gerardo Campana, que está fazendo um trabalho hoje, passando anos trabalhando com pessoas e hoje trabalham também com empresas familiares e administrando os conflitos dessa relação família e negócios. Doutor Gerardo, o senhor falava dessa questão da sucessão. O pai quer que o filho seja o sucessor e o filho não quer aquela carreira. Tem que se administrar isso. Qual é o melhor caminho para isso? Porque há também aquele filho que quer seguir o rumo, mas não quer largar os benefícios de ser filho do dono, né? Quer dizer, é muito fácil querer fazer outra coisa, mas querendo ser sustentado com o mensalão da empresa, muitas vezes até a custa de possibilidade de investimento. Como é que um pai lida com isso, a empresa lida, né, deveria lidar com essa forma de profissionalização disso, estabelecendo as regras para cada um? Aí é onde entra todo o trabalho de se realizar o acordo de sócios, né? Tem todo um protocolo de documentos, de instrumentos, né, que norteiam essa questão, a entrada de novos familiares. Né? Quem da família pode trabalhar? Quem da família pode trabalhar, a questão da competência de cada um. Quem é competente, quem não é. Se não for competente, o que fazer? Então, é preciso que haja um instrumento que norteie isso daí para que não haja briga dentro da família. Por exemplo, a irmã de um dos proprietários, né, solicita para que o filho seja colocado dentro da empresa. Aquele filho é colocado, mas depois ele não se mostra competente. E toda mãe tem a tendência de achar que o filho é um gênio, né? E o maior competente. Então... E aí, a empresa, os parentes, né, que são os proprietários da empresa, eles se sentem em dificuldade para chegar e dizer, não, você não dá para isso. Né? Nesse sentido, hoje, a tendência, pelo menos da empresa familiar, da forma antiga, não tende a ser um animal um pouco em extinção? Porque,
apesar dessa presença forte, há uma máxima no mundo dos negócios que diga nunca contrate quem você não possa demitir. É verdade. E a demissão de um parente, né, você demitir um primo, ou um irmão, ou colocar um executivo com poder para demitir, num discurso às vezes de meritocracia das empresas, termina sendo uma hipocrisia que alguém tenha ou chegue a ter esse poder. Né? Como é coacionar a relação de vida, poder real nas empresas, né, para que isso não vire um discurso de marketing? Se você constituir os instrumentos que norteiem os processos de contratação e você constituir um conselho de família, né, que possa trabalhar a questão junto à família, isso não fica tão difícil de se resolver, né, porque tudo está sendo norteado por instrumentos que foram discutidos, debatidos e construídos pela própria família. Porque quem vai construir esses instrumentos não é quem está chegando de fora. Quem está chegando de fora, né, tem um olhar, digamos assim, mais neutro e pode ajudar na construção de instrumentos que venham ajudar a família empresária a direcionar bem, né, a sua própria empresa. Mas é a família quem vai erigir esses documentos, esses instrumentos que vão nortear essas regras. Todos os processos de demissão, quem vai entrar, quem não vai entrar, quem pode entrar, o que fazer. Então, são os instrumentos que vão ajudar. Aí não vai ser, por exemplo, o irmão, né, que atendeu o pedido da irmã, que vai estar demitindo. Aquela irmã já sabe que tem esse instrumento e que se o filho dela não se mostrar competente, ele poderá ser remanejado para outro setor, onde ele tenha mais competência, ou ele poderá sair até mesmo da própria empresa. Agora, da mesma forma hoje, que há uma pressão muito grande de pais que constroem, é uma pressão natural, construíram grandes negócios e ficam decepcionados porque não vem um filho, né, seguindo aquilo, há uma pressão também muito forte nas pessoas para que o sujeito seja líder, né? A liderança hoje é uma demanda, não, você tem que ser líder, você... E tem pessoas que parece que os atributos, questões de qualidades pessoais, que claramente parece que estão com cartaz, eu não quero ser um líder, por favor, me deixe em paz, eu quero apenas fazer o meu trabalho com qualidade, mas não tenho essa veia de liderança, né? Como é isso? Quer dizer, hoje, na sua vivência, é possível se formar um líder? Ou os líderes nascem? É possível auxiliar aqueles que têm vocação para serem líderes a desabrochar essa vocação, né? Mas a própria pessoa ela tem que desejar isso também. Tem pessoas que, por mais que você trabalhe, elas não vão desenvolver um espírito de liderança carismática, né? E outras não. E tem pessoas que são líderes natos, né? Ela já possui aquela capacidade, aquele carisma, e isso, digamos assim, é burilado como uma pedra preciosa bruta, né, que vai sendo trabalhada até que ela brilhe realmente em toda a sua beleza, tudo aquilo que ela possui, né? Mas tem que ter o conteúdo, tem que ter a vocação para isso. A gente sabe que Alagoas, né, é uma sociedade muito pequena em termos de relações, de todo mundo se conhecer, o impacto das pessoas, quer dizer, ou você trabalha com alguém que conhece, tem uma proximidade muito grande nessa cultura, essa cultura personalista do outro, e não uma cultura de distanciamento, de meritocracia tão forte. O senhor percebe isso nas empresas locais? O senhor acha que isso realmente está mudando, esse aspecto aqui em Alagoas? Olha, isso está mudando e tem que mudar tanto aqui como em qualquer lugar, né? Porque se a pessoa não for competente, se o profissional não for competente, ele não tem chance no mercado, do jeito que o mercado está se especializando e o mercado está se tornando cada vez mais exigente. Então, não há mais espaço para se colocar uma pessoa só porque ela é um familiar, né, porque há quem diga que é melhor, um amigo, até se for o caso, né, pagar como acionista para a pessoa não ir para a empresa e não atrapalhar a empresa. Né? Ele fica lá de lado, recebe a cota dele, né, mas não permanece lá dentro atrapalhando. Mas, por favor, não apareça. Né? Pois é. Né? A gente vai fazer aqui outra pausa, mas voltamos já já para continuar falando sobre essas relações difíceis e explosivas
entre família, empresa e a família e os negócios. Não saia daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus de hoje com a presença do psiquiatra e psicoterapeuta Gerardo Campana, que fala sobre como administrar melhor ou pelo menos minimizar os danos nessas relações entre família e empresa. Gerardo, você falava aí dessa cultura que não pode existir mais, de se acomodar pessoas da família dentro da organização e de como isso pode minar, né, os resultados e a questão da empresa. Mas como fazer isso? Quer dizer, estabelecendo as regras jurídicas claras, como é que criar isso quando muitas vezes é preciso ocupar alguém da família ou as pessoas acham que precisa dar um encaminhamento? Essa área, ela não é propriamente a minha, dentro da Ciclos, né? Essa área é mais a do Jairo e do Eduardo, né? Mas eu posso lhe dizer que tem a questão, tem o acordo dos acionistas, o acordo dos sócios, tem o conselho de família, todos esses são instrumentos, né, que eles são elaborados com a participação da própria família, né, e eles vão servir para nortear cada segmento. Né? Então, o conselho de família ele vai cuidar dessas questões, né, que eu falei, uma delas, e conversar lá com a irmã do proprietário, a mãe do rapaz, e dizer que ele não tem condição. E ela já está sabendo disso, porque ela também deve ter participado da elaboração do instrumento que depois vai ser mostrado a ela. Agora vamos inverter aqui um pouquinho. A gente está falando muito do mau resultado dos negócios, da empresa, pela interferência familiar. Mas há também o inverso. Às vezes há famílias que se desestruturam pela questão dos negócios. Quer dizer, é o contrário. Muitas vezes até os negócios começam a ir bem, mas as pessoas estão levando as relações de negócios para casa, estão debatendo na liderança. Como é que a gente deveria lidar de uma forma mais saudável quando você trabalha com pessoas da sua família para que os momentos não se misturem tanto? Ou é impossível isso? Não, isso não é impossível não, mas isso tem que ficar bem definido dentro da família, né? Por exemplo, o almoço do domingo, né? Conversar sobre a empresa fica meio complicado. De repente surge alguma coisa ali que estraga, né, o almoço do domingo, que deveria ser um momento bastante agradável. Né? Então, havendo uma regra que discipline isso daí, os participantes, eles gradativamente eles vão canalizando aquilo que é da empresa para a própria empresa, para as reuniões da empresa. Né? E surgindo os conflitos, né, que eles não consigam resolver, eles vão buscar ajuda. Né? Eu me lembro de uma situação de uma senhora que ela procurou ajuda, porque ela trabalhava numa empresa familiar e ela não estava conseguindo se relacionar bem com a proprietária da empresa, né? Mas se relacionava bem com o proprietário, que eram sócios, né? Eram sócios, e ambos familiares. Então a dificuldade dela era mais com a proprietária. Com o proprietário ela já se dava bem. Aí no processo terapêutico que ela iniciou, foi se vendo claro que ela tinha uma relação boa com o pai dela e uma relação que não era boa com a mãe. Então, na empresa ela estava projetando, transferindo os sentimentos que ela nutriu pela mãe, né, para a proprietária. Né? Falando um pouco sobre isso, né? O senhor está falando de um caso de transferência. E é muito comum nas relações de poder da empresa, muitas vezes que o empresário ou líder de ocasião sinta-se o pai, a figura paterna, né? E o sujeito que se sente submisso, as figuras das mulheres nas empresas, apesar de mudando, ainda há uma certa confusão, decepções das pessoas entenderem que esse ambiente de trabalho, esse é um contrato de negócios, que as relações sociais existem, mas não devem ter punição ou ressentimento da mesma forma como, né, uma traição num trabalho encarado como uma traição de família nesse sentido. As pessoas confundem muito ainda essas figuras. Confunde bastante, né? A gente ainda vive, principalmente aqui no Nordeste, né, a questão do patriarcado. Né? E nas empresas não é muito diferente. Né? Então, o proprietário fundador, ele ainda tem a tendência, digamos assim, a assumir esse papel do patriarca. Né? E
os demais, muitas vezes, entram nesse jogo, né, olhando e sentindo como patriarca. Então, qualquer coisa que ele faça que não esteja dentro do esperado da equipe ou de alguém da equipe, vai produzir uma mágoa tremenda, né? Porque é como se o pai estivesse faltando, estivesse rejeitando ou negando o filho, né? Então, essa situação ela precisa ser modificada, né? Que casos mais comuns ou mais curiosos o senhor lidou já nessa questão entre relação de famílias e negócios? Sei que o senhor não pode citar nomes, mas que tipos de exemplos mais comuns o senhor encontra? Um exemplo que eu me lembro foi de também uma mulher, né? É interessante que são mais as mulheres que buscam ajuda, né? E não é porque elas sejam mais perturbadas. Os homens são mais orgulhosos. Os homens é que têm mais dificuldade de dizer, eu estou precisando de ajuda. Então foi uma senhora de mais ou menos 38 anos de idade, né, que ela trabalhava numa empresa já fazia algum tempo, a empresa era de um parente, né, e ela tinha um chefe que não era esse parente. E ela estava muito mal com esse chefe, né. Ela estava tendo muito atrito, né, e estava começando a ficar com uma certa raiva do próprio parente, que era o proprietário da empresa, porque ele não interferia naquilo dali. Aí ela procurou ajuda. E na história a gente viu que aquela era a terceira empresa que ela trabalhava, as anteriores não eram de parentes, e na primeira ela foi demitida por dificuldade com o chefe. Na segunda, ela pediu demissão por dificuldade com o chefe. E ela estava na terceira empresa. Aí um dia ela entra no consultório dizendo, ele não pode fazer isso comigo, ele não pode fazer isso comigo, com muita raiva. Tinha tanta carga emocional que eu pedi a ela para se sentar e repetir a frase. Daí a pouco ela estava como se fosse uma menininha de 7 anos de idade repetindo a frase. Aí veio a história dela. Ela tinha acabado de levar uma surra do pai, era frequente ela apanhar do pai, e ela estava dizendo, ele não pode fazer isso comigo. A partir dali, o que a gente trabalhou foi com aquela lembrança, aquela carga emocional, entre aspas, aquela criança, até que ela desmobilizou aquilo e desligou aquele afeto do chefe. E a relação dela com o chefe melhorou. A transferência da autoridade paterna, né, que a punia com todos os chefes que vão passar pela vida dela, independentemente. Ela foi uma adolescente rebelde, foi expulsa de 3 colégios, né? Então, toda uma dificuldade que estava ligada à relação dela com o pai e que depois ela foi transferindo para outras figuras de autoridade, né? Doutor Geraldo, olha, o papo está muito bom, mas infelizmente, realmente, nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer a presença aqui no estúdio do psiquiatra e psicoterapeuta Gerardo Campana, do Instituto Ciclos, além, é claro, de agradecer a todos vocês, telespectadores da TV Pajuçara. Um ótimo domingo para vocês e até o próximo em mais um Pajuçara 360 Graus. Obrigado. Obrigado, eu é que agradeço.